Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos continuar hoje a gravação de mais um capítulo dessa preciosa palavra. Hoje nós estamos em 1 Pedro, o último capítulo da primeira carta de Pedro. 1 Pedro capítulo 5, diz assim essa carta: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Em algumas traduções bíblicas, a palavra presbítero está como ancião, como uma pessoa já vivida, uma pessoa idosa, uma pessoa que já viveu muito na fé. Pedro é um ancião era um ancião quando ele escreveu essa carta, e ele estava escrevendo a pessoas como ele, escrevendo aos presbíteros da igreja, que eles não fossem só testemunhas das aflições, mas também participantes da glória que se há de revelar. Você quer ser participante da glória que está para ser revelada a cada um de nós? Ele aconselha aqueles presbíteros, aqueles anciões, ele diz assim: anciãos, apacentai o rebanho de Deus, apacentem o rebanho, sejam bons cuidadores do rebanho do Senhor, que está entre vocês, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Você quer trabalhar para o Senhor? Faça isso de coração, faça isso como um trabalho voluntário, não faça por obrigação, não faça por força, e nem por torpe ganância. Diz assim: não pensa em dinheiro. Quando você vai apacentar um rebanho, o seu interesse não pode estar envolvido com coisas dessa terra, com ganância, com dinheiro, porque o Senhor certamente irá julgar aqueles que são lobos entre ovelhas. E ele diz assim: mas tenham o ânimo pronto, estejam prontos a fazer tudo pela obra do Senhor, e nem como tendo domínio, diz ele, sobre a herança de Deus. Você não tem domínio, porque o povo não é seu, o rebanho não é seu, a herança dessas almas é do Senhor, mas servindo de exemplo de rebanho. Você tem que ser um exemplo para aquelas pessoas que você está ministrando. Você tem que ser um exemplo de pastor. Você tem que ser um exemplo de ministro. Você tem que ser um exemplo de presbítero. Você tem que ser um exemplo como diácono. Você tem que ser um exemplo como recepcionista. Um exemplo como músico. Seja lá o que você for fazer na casa do Senhor, você tem que servir de exemplo ao resto do rebanho. E quando aparecer o sumo pastor é o Senhor Jesus. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aleluia! Essa coroa da glória nos aguarda. Essa coroa da glória, nós temos zelado por ela, nós temos crido nela, nós temos trabalhado por ela, nós temos servido ao Senhor de todo o nosso coração por essa coroa incorruptível que Ele nos deixou prometida e que nós já tomamos posse em nome de Jesus. Semelhantemente, vocês jovens, agora ele vai falar aos jovens, estava falando aos anciãos, agora aos jovens. Semelhantemente, vocês jovens, sejam sujeitos aos anciãos, respeitem as pessoas mais velhas, respeitem a experiência que elas já têm no Senhor, respeitem a experiência de vida de cada uma, respeito, e sede todos sujeitos um ao outro. Ninguém é maior do que o outro. No rebanho do Senhor, um é sujeito ao outro, um é servo do outro, um tá ali para sustentar o outro, para apoiar o outro, para ser suporte para o outro. E assim nós vamos formando aquela casa espiritual que o apóstolo Pedro já falou na sua segunda carta dessa primeira epístola. E revestivos de humildade. Eu tenho muito pedido isso ao Senhor, que eu quero ser revestida de humildade, a humildade que estava no Senhor Jesus, que ela esteja presente na minha vida, que nenhum tipo de soberba, arrogância, prepotência ou qualquer outro sentimento contrário à humildade
venha se apoderar do meu coração. Você tem que estar vigiando muito, porque esse sentimento está sempre nos rondando e ele quer tomar posse de nós, porque fazia parte da nossa velha natureza. Então você tem que estar sempre de olho. Em algum momento eu deixei de ser humilde, em alguma área eu não estou sendo humilde. Volte e busque a humildade, porque o Senhor Jesus foi humilde e Ele é o nosso modelo de bom pastor, porque Deus resiste aos soberbos. A soberba derrubou Satanás, mas Ele dá graça, sabe a quem? Aos humildes. Você quer ter graça? Então seja humilde, diz essa palavra. Aleluia! O Senhor é bom, né? E depois ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Se humilha, se humilha. O segredo do sucesso de uma vida cristã bem-sucedida é você se humilhar em qualquer situação, em qualquer coisa que você tenha errado, ou mesmo que você não tenha errado, que alguém tenha errado com você, mas você, como cristão que você é, que você aprendeu com o Senhor Jesus, que ele também não estava errado e ele sofreu tudo caladamente, você se humilha. O segredo do sucesso da vida cristã é você se humilhar, para que a seu tempo vos exalte. Se você se humilha, o Senhor te exalta. Se você se exalta, o Senhor te humilha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando significa que você joga para ele a sua ansiedade. Não seja ladrão de Deus. Não vá lá roubar aquilo que você lançou sobre ele. Eu lancei a minha ansiedade sobre Jesus, mas vou pegar ela de volta para mim. Não faça isso. Não seja um ladrão de Deus. Você não lançou sobre ele? Então agora a sua ansiedade parou, a sua ansiedade cessou, porque você lançou sobre ele a sua ansiedade. Que coisa difícil que é fazer isso. Não é difícil, é só você estar na presença constante do Senhor Jesus e falar, Senhor, esse problema eu já passei para o Senhor, essa ansiedade eu já lancei aos pés da cruz e eu não vou pegar de volta para mim, eu não quero esse lixo de volta para mim, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai cuidar desse assunto, que o Senhor vai cuidar dos meus sentimentos, vai cuidar das minhas emoções, vai cuidar do meu coração, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Então lance a sua ansiedade sobre Jesus e a sua vida vai ser leve e a sua vida vai ser em paz, como tem que ser a vida daqueles que amam e que servem ao Senhor de todo o coração, porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de você, acredite nisso, acredite que o Senhor é poderoso para cuidar de você e você vai conseguir lançar a sua ansiedade sobre Ele. E ele diz também, sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, o derrotado, anda em derredor. Veja bem, ele não está te tocando, ele só está te sondando, ele está andando ao seu derredor. Ele brama como um leão. Muitas vezes você vai até conseguir ouvir esse bramido, porque ele está ali, ao derredor, tentando te engolir, buscando a quem possa tragar. E sabe como que ele pode te tragar? Quando você estiver enfraquecido. E quando que você está enfraquecido, sabe qual é a ovelha mais fácil de pegar? Aquela que está fora do rebanho. A mais difícil de pegar, sabe qual é? Aquela que está bem no meio do rebanho. Aquela é a última que ele vai conseguir pegar. Mas aquela que está meio afastadinha do rebanho, ela começa a dar uma dissipada, ela começa a dar uma saída para fora do rebanho. Essa fica fácil do diabo pegar. E ele fica de olho, esperando você se desagregar, esperando você se afastar da igreja, da comunidade, dos irmãos. Você vai ficando um pouquinho mais longe, indo menos, escutando menos, louvando menos, orando menos, lendo menos essa palavra. E você vai enfraquecendo, você nem percebe. Mas o diabo que está ao seu derredor, ele está observando. E ele, a hora que ele sentir que você está fraquinho, pronto, aí ele vai tentar te pegar. Ele está bramindo como um leão ao derredor, esperando você dar
um espacinho para ele invadir a sua vida e te derrubar. Mas você é esperto, você é inteligente, você não vai fazer isso, você vai continuar bem no meio do rebanho cada dia mais. E quanto mais você estiver no meio, mais difícil será para ele te pegar. Ao qual resistir, resista ao diabo, resista, e ele fugirá de você. Firmes na fé. Esse é o segredo, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições pelas quais você passa já se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, sabendo que os vossos irmãos no mundo passam pelas mesmas aflições. Então, por isso, você resiste firme na fé, sabendo que Deus é poderoso e Ele está acima de qualquer problema, de qualquer aflição que você possa estar enfrentando na sua vida. Você entende por que você tem que resistir firmes na fé? E o Deus de toda graça, diz essa palavra, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, é só pouco que você vai padecer, Ele mesmo vos aperfeiçoe, Ele mesmo vai te aperfeiçoar e Ele mesmo vai testificar de tudo que você precisa, que Ele confirme e que Ele fortaleça você, que Ele confirme, que Ele fortaleça você na sua fé. A Ele seja a glória, o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, nosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que essa é a verdadeira graça de Deus, na qual nós estamos firmes, testificando. Continue sendo esse que testifica, esse que fortalece, esse que está amparado nessa palavra. A gente não sabe se o Silvano foi o que ajudou Paulo a escrever a carta ou se ele apenas levou a carta. Ao que dá a entender, ele levou essa carta. Dá a impressão que ele não foi o autor é mesmo o apóstolo Pedro. Mas parece que o Silvano participou de alguma maneira dessa carta, então Paulo está recomendando o irmão Silvano, testificando que essa é a verdadeira graça na qual estamos firmes. E aí ele vai terminar esse capítulo dizendo: a vossa coeleita em Babilônia, sabia que havia crentes na Babilônia, onde eles estiveram presos tantos anos, né? A vossa coeleita, Babilônia, em Babilônia, vos saúda. Existia uma igreja que era também eleita do Senhor, uma coeleita na Babilônia. E meu filho Marcos, ele chama de filho, mas não é filho legítimo, é filho na fé. Marcos era filho na fé, não era filho legítimo do apóstolo Pedro, era um filho na fé. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. O ósculo de amor era comum entre os cristãos daquela época, eles se cumprimentavam com um beijo no rosto, que era chamado de ósculo santo, ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estais em Jesus Cristo. Amém. Mais uma carta linda, né? Do apóstolo Pedro. Terminamos assim a primeira carta, o capítulo 5 de 1 Pedro. Muito linda essa carta. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E a receita para você resistir firme, permanecer firme na fé, foi dada nessa carta. Resista firme. Não se entregue, não se deixe afastar para que você enfraqueça e o diabo tenha algum domínio sobre a sua vida. E ele está te observando, mas Deus também está, né? E com certeza o Senhor é maior e nós permaneceremos firmes até o final, até que nós estejamos na glória, recebendo a nossa coroa do Senhor Jesus. Aleluia! Um abraço, não esquece de deixar o seu like se você gostou, compartilha com as pessoas que você ama. E amanhã nós prosseguimos com a segunda carta do apóstolo Pedro. São mais 3 capítulos e depois nós vamos para João. Todas as cartas maravilhosas, todas, sem exceção. À medida que vai chegando ao final da Bíblia, parece que ela vai ficando mais profunda, mais bonita, mais intensa, mais verdadeira, mais saradora, se é que ela consegue ser mais do que ela já é.
mais a gente vai entendendo melhor as profundezas da sabedoria de Deus. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e amanhã nós continuamos com mais um capítulo. Amém?